Esta aula é sobre derivada de funções de uma variável, a reta tangente. Definição: suponha que x seja um ponto do domínio da função f. A derivada de f em x, denotada por f' de x, é definida como sendo este limite, desde que o mesmo exista. Vamos ver uma interpretação geométrica para esse conceito. Temos aqui o gráfico da função y igual a f de x. Consideramos o ponto P no gráfico de coordenadas x, f de x. Provocamos uma variação no x e obtemos o ponto Q correspondente no gráfico de coordenadas x mais h, f de x mais h. A inclinação da reta secante que passa pelos pontos P e Q é a variação do y sobre a variação do x, isto é o f de x mais h menos f de x sobre h. O que acontece se fizermos h tender para zero? O x mais h se aproxima do x, o ponto Q se move ao longo do gráfico e se aproxima de P. Consequentemente, as inclinações das retas secantes se aproximam da inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto P. Portanto, se esse limite existir, isto é, se existir a derivada da função f em x, ela é exatamente a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto P de abscissa x. Por exemplo, vamos calcular a derivada da função f de x igual a x ao quadrado. Por definição, f' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. X mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que aqui nós podemos cancelar x ao quadrado menos x ao quadrado. Colocamos h em evidência no numerador. Simplificamos com o h do denominador. Agora fazemos h tender para zero e obtemos que f' de x é igual a 2x para todo x. Isso significa que a parábola f de x igual a x ao quadrado é derivável para qualquer x e f' de x é igual a 2x. No exemplo 2, vamos determinar as equações das retas tangentes ao gráfico da parábola y igual a x ao quadrado nos pontos P e Q de coordenadas menos 2 e 4, 2 e 4. Chamamos de T1 a reta tangente ao gráfico da função no ponto P. T2 é a reta tangente ao gráfico da função no ponto Q. Vamos usar este resultado geral. Se conhecemos um ponto que pertence a uma reta e se conhecemos a inclinação da reta, podemos determinar a equação da mesma usando esta fórmula, que consiste em y menos o y do ponto igual à inclinação da reta que multiplica x menos o x do ponto. A reta T1 é a reta tangente ao gráfico da função y igual a x ao quadrado no ponto de abscissa menos 2. Então, a inclinação da reta T1 vai ser o y' de menos 2. Nós vimos aqui no exemplo anterior que o y' de x é 2x para qualquer x. Então, o y' de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2, que é menos 4. Então, a inclinação da reta T1 é menos 4. Portanto, a equação de T1 vai ser y menos o y do ponto P igual à inclinação que multiplica x
menos o x aqui do ponto P. Observe que x menos o menos 2 vai ser x mais 2. Isolamos o y, obtemos a equação da reta T1. De forma análoga, T2 é a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto Q de abscissa 2. Então, a inclinação da reta T2 vai ser y' de 2, que vai ser 4. O ponto Q pertence à reta T2. Então, usando a fórmula geral, nós obtemos que a equação de T2 vai ser y menos o y do ponto igual à inclinação que multiplica x menos o x do ponto. Isolamos o y, obtemos a equação da reta T2. No exemplo 3, vamos calcular a derivada da função y igual a 2 sobre x para todo x diferente de zero. Observe que zero não pertence ao domínio dessa função. Por definição, y' de x é o limite de y de x mais h menos y de x sobre h quando h tende a zero. Aqui no numerador, nós calculamos o MMC dos denominadores dessas frações para calcularmos a subtração. Observe que aqui nós podemos cancelar 2x menos 2x, simplificamos o h com esse outro h do denominador. Fazendo o h tender para zero, nós vamos obter que y' de x é igual a menos 2 sobre x ao quadrado para qualquer x diferente de zero. Isso significa que essa função é derivável para todo x diferente de zero e a derivada vai ser menos 2 sobre x ao quadrado para qualquer x diferente de zero. No exemplo 4, nós vamos determinar as equações das retas tangentes ao gráfico dessa função nos pontos P e Q de coordenadas menos 2, menos 1, 2 e 1. Temos aqui o gráfico da função, y igual a 2 sobre x. T1 é a reta tangente ao gráfico no ponto P. T2 é a reta tangente ao gráfico no ponto Q. Como o T1 é a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto de abscissa menos 2, então a inclinação de T1 vai ser o y' de menos 2, que é menos meio. O ponto P pertence à reta T1. Usando a fórmula geral de se determinar equações de retas, nós vamos ter y menos o y do ponto, vai ser y menos menos 1, que é igual a y mais 1, igual à inclinação da reta, que multiplica x menos o x do ponto. Observe que aqui nós temos x menos o menos 2, isso é x mais 2. De forma análoga, T2 é a reta tangente ao gráfico da função no ponto Q de abscissa 2. Então, a inclinação de T2 é o y' de 2, que é menos meio. O ponto Q pertence à reta T2, então a equação da reta T2 é y menos o y aqui do ponto, igual à inclinação da reta, que multiplica x menos o x do ponto. Neste teorema, nós temos o seguinte resultado. Se uma função é derivável em um ponto, então ela é contínua naquele ponto. Vamos ver a demonstração. Suponha que a função f seja derivável em x0. Então existe este limite, que é exatamente a definição de derivada de f no x0. Chamamos h igual a x menos x0. Então, observe que
o h tende a zero quando o x tender para x0. Vamos ver o que acontece com este limite. Limite do f de x menos f de x0, quando x tende para x0, vai ser igual. Aqui nós temos que o x é igual a x0 mais h. Quando o x tender para x0, nós temos que o h tende a zero. Aqui nós vamos multiplicar e dividir por h. Se fizermos isso, não alteramos o resultado aqui dessa fração. Agora, nós usamos que o limite do produto é o produto dos limites, porque cada fator possui limite. Então, aqui nós vamos ter o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero, que é exatamente o f' de x0, vezes o limite de h quando h tende a zero, que é zero. Com isso, nós concluímos que este limite é zero. Isso significa que o limite de f de x, quando x tende para x0, é igual a f de x0. Isso é exatamente a definição de continuidade no ponto x0. Portanto, nós concluímos que se a função f for derivável em x0, ela é contínua em x0. Porém, a recíproca desse teorema não é verdadeira. Isto é, nós podemos ter uma função que é contínua num ponto sem ser derivável nesse ponto. Por exemplo, considere a função f de x igual a módulo de x, cujo gráfico se encontra aqui. Então, essa função ela é contínua no x igual a zero. Porém, ela não é derivável em x igual a zero, porque a derivada lateral à esquerda do zero é menos 1, e a derivada lateral à direita do zero é 1. Isso significa que não existe uma única reta tangente ao gráfico dessa função aqui quando x é igual a zero. Portanto, essa função é contínua em zero, porém não é derivável em zero. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 1. Um abraço e até a próxima.